Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um dia, mais um vídeo. E hoje eu queria conversar com vocês aqui sobre essa abertura das Olimpíadas, né? Desde já eu queria pedir o seu like, sua inscrição no canal, ajuda muita gente a crescer aqui, faz muita diferença, tudo aquilo que vocês já estão cansados de ouvir. Me acompanha no vídeo de hoje, que talvez pode ser que seja um vídeo um pouco mais longo. Mas vamos lá. Todos devem ter visto aí, né, a polêmica que ocorreu tendo em vista a abertura das Olimpíadas de 2024 em Paris, né? Onde numa das cenas da abertura foi feita uma paródia, porque essa é a realidade, foi feita uma paródia entre a pintura, né, de Leonardo da Vinci e a Santa Ceia ou Última Ceia, né? Enfim. De toda forma, essa pintura de Leonardo da Vinci é uma pintura muito famosa, né? É uma pintura que simboliza ali a última ceia de Cristo. Certamente não foi assim, mas é uma pintura que tem uma característica religiosa, espiritual, né? Enfim, dizem até que Leonardo da Vinci, enfim, existem várias teorias que ele era isso, que ele era aquilo, enfim, eu não quero entrar muito nesse ponto, mas tem tem vários detalhes nessa pintura, místicos, simbólicos, etc. Né? Leonardo da Vinci era realmente não sei, um grande artista, um cientista, não sei exatamente como defini-lo nesse aspecto. Ele era um pouco de cada coisa, talvez, ou um monte de cada coisa. Mas foi feita uma paródia em relação a essa pintura que tem uma conotação muito importante para aqueles que são cristãos e católicos. E eu quero fazer talvez uma separação aqui, porque, por exemplo, eu sou cristão, mas eu não sou católico. Eu acredito no Cristo, acredito em Jesus, acredito na fé, na paz, na mensagem que ele passa, que ele foi um grande mestre. Acredito nisso. Mas não necessariamente sou fã da Igreja Católica. Não sou fã dos dogmas católicos, minha opinião, tá? Não sou fã, não é algo que me atrai, mas absolutamente respeito a religião católica, assim como respeito todas as religiões. Assim como eu acho que, na verdade, a minha maior religião, pessoalmente falando, é o respeito. Então vamos lá. Alguém, né, da abertura teve a brilhante ideia de fazer essa paródia e colocar pessoas da comunidade LGBTQ nessa mesa que simboliza e parodia a Última Ceia. Só que assim, muito me espanta a pessoa ter a ideia de ser inclusivo e ao mesmo tempo dar um tapa na cara de toda uma, sei lá, bilhões de pessoas que são católicos ou cristãos, enfim, ou que promulgam essa fé ou que respeitam essa fé. Na verdade, o que você está fazendo aqui é causar o efeito oposto àquilo que é o seu objetivo. Se você quer ser inclusivo, meu amigo, não adianta fazer isso de forma forçada. Quanto mais for forçado, goela abaixo das pessoas, esse tipo de ideologia, mais eles vão encontrar resistência e mais difícil vai ser para as pessoas aceitarem essas pessoas que merecem o seu lugar na sociedade? Certamente que sim. Cada um tem que ser respeitado como ser humano, que é a característica universal a todos nós. Tá? Então vamos lá. Outro detalhe muito importante: as Olimpíadas, na verdade, são eventos mundiais. É um evento mundial que atrai milhões, talvez bilhões de visualizações de olhos o tempo inteiro. Você fazer isso do ponto de vista institucional é um completo absurdo. Completo absurdo, uma falta de tato e sensibilidade enorme, na minha opinião. E o que mais me espanta também é que, assim, hoje em dia, né, você criticar esse tipo de situação se tornou algo fora do que sempre foi normal, que é o seguinte: olha, você não tem direito de ofender ninguém, você não tem direito de injuriar, caluniar, difamar ninguém. Essa é a nossa lei brasileira. Entretanto, a crítica, a discordância,
ela deve permanecer. As pessoas têm que ter a oportunidade de discordar de algo ou de condições ou de situações das quais elas têm uma opinião divergente. E, infelizmente, hoje em dia, se você tiver uma opinião divergente do que está apresentado nessa pintura aqui, enfim, nessa foto, né? Você vai ser classificado ou como homofóbico, ou como transfóbico, ou como qualquer fóbico. E isso é um completo absurdo. Como eu falei, essas pessoas elas merecem e devem ser incluídas na sociedade, aceitas. Claro, isso não é nem discussão aqui, né? Todos nós, como seres humanos, temos que ser absolutamente respeitados nas nossas escolhas. Entretanto, pessoal, não dá para a gente fazer isso dando tapa na cara dos outros, insultando a fé dos outros. Porque o que essa pintura faz, na verdade, enfim, o que essa atividade fez aqui, o que essa apresentação fez foi isso. É dar um tapa na cara da fé católica, cristã, enfim. Tanto é verdade que houve até um comunicado aqui dos próprios organizadores. Então, assim, se os próprios organizadores, certo, tiveram essa consciência, então vamos olhar aqui. Os organizadores dos Jogos Olímpicos de Paris emitiram um pedido de desculpas no último domingo, após cenas da cerimônia de abertura que remeteram à famosa pintura A Última Ceia de Leonardo da Vinci. A cena, que ocorreu no dia sexta-feira, dia 26, gerou controvérsias e críticas, especialmente entre grupos religiosos. Eu vou ser bem sincero para vocês, para mim, eu não acredito muito nessas desculpas, tá? Assim, acho que é uma desculpa muito mais, assim, só para passar um pano quente, falar, ah, tá bom. Porque não tem como um comitê olímpico formado de pessoas altamente capacitadas e instruídas falar, ah, essa abertura aconteceu e ninguém viu isso, aconteceu do nada. Não, imagina, isso não vai irritar ninguém. É óbvio que eles sabiam que iria irritar todo mundo. Mas o objetivo deles foi alcançado, que era o quê? Promover esse tipo de situação, apresentação, paródia, etc. Tá? Durante a apresentação, a DJ e produtora Barbara Butch, um ícone LGBTQ, foi acompanhada por artistas drags e bailarinos, evocando a famosa obra de Da Vinci, onde Jesus Cristo revela que um dos apóstolos o trairá. A cena causou reação negativa de religiosos ao redor do mundo, inclusive a Igreja Católica Francesa. Mais engraçado também, uma crítica muito forte aqui ao Vaticano. Porque assim, sabe por que ninguém faz uma paródia dessa com a fé muçulmana? Por que será? Por que será que ninguém faz esse tipo vamos dizer assim, de... enfim, esse tipo de situação com a fé muçulmana? Por que será, hein, pessoal? Já pararam para pensar isso? Por que é só o cristianismo? Por que são só os cristãos que são tão pacíficos, né? Os católicos são tão pacíficos que pregam a misericórdia o tempo todo? Por que será, né? Por que será que ninguém faz isso com a fé de Maomé? Eu não estou falando que deva ser feito, não. Só estou dizendo, por que será que ninguém faz isso? E Vaticano, eu acho que também é uma crítica a essa instituição. Porque, assim, cadê vocês para defender a linha do que é aceitável ou não? Do que é ofensivo ou não? Por que eu estou falando isso, pessoal? Porque vocês já perceberam que essa questão do ofensivo, do homofóbico, do transfóbico é só uma via de mão única? Não é uma via de mão dupla? Ou seja, você discordar de algo, como essa situação aqui, você pode ser visto dessa maneira. Agora, qual seria o inverso disso? Que tipo de situação que ocorreu aqui? Esse tipo de ofensa? Não é, de repente, uma intolerância religiosa ao cristianismo, ao catolicismo? Não poderia ser interpretado dessa forma? Justamente por isso que gerou, né, várias críticas entre várias pessoas, milhões de pessoas, na verdade. Então, assim, esse tipo de situação, de uma certa maneira, para mim, esse tipo de paródia, também é uma questão de intolerância religiosa. É uma questão de você, né, debochar da fé de alguém. E olha só, eu não sou contra isso não, necessariamente, tá? Eu acho que paródias e sátiras, elas são super bem-vindas. Muitas vezes elas podem até
ter o seu lugar de destaque. Só que nas Olimpíadas, na abertura institucional de jogos mundiais, aí, meu amigo, você já está perdendo a linha. Você já está tripudiando e debochando da fé alheia. E não é assim que você vai conseguir a inclusão. Assim você só vai conseguir resistência. A inclusão das cenas com drag queens na cerimônia de abertura dos Jogos foi idealizada pelo diretor artístico Thomas Joly. Segundo Joly, o objetivo era celebrar a diversidade e prestar homenagem à festa e à gastronomia francesa. No entanto, a cena não foi recebida... Meu amigo, por favor, né? Você está achando que todo mundo aqui é o quê? Bobo? Né? Por isso que eu digo que eu não acredito nessas desculpas. Isso é só para passar pano quente, para ficar um pouco melhor na fita, para não ficar tão feio. A Conferência de Bispos da Igreja Católica Francesa criticou a apresentação, chamando as cenas de zombaria contra o cristianismo. Além disso, Maria Zakharova, porta-voz do Ministério de Relações Exteriores da Rússia, também expressou descontentamento com a performance. E aí, pessoal, olha só, se vocês não, de repente, pô, Walter, você é um homem branco, hétero falando isso. Tudo bem, tranquilo. Vamos ouvir de uma personalidade também muito, muito considerada aqui. Tem várias outras, tá? Post. Vou mostrar todas delas aqui, não vai dar. Mas eu queria fazer a tradução desse post. Pô, eu sempre faço aqui, ao vivo. Mas não sei porque no navegador agora eu não estou conseguindo fazer. Bom, seja como for, ela fala o seguinte, ó. Queridos amigos gays, a gente quer tolerância e respeito, mas ao fazer esse tipo de deboche por algo que é sagrado a mais de 2 bilhões de cristãos, esse tipo de hipocrisia e falta de entendimento faz a gente ficar mal na fita. A gente fica estressado e chateado com a extrema-direita quando a extrema-direita bate na gente. E aí a gente vai e faz isso. Que tipo de reação vocês acham que vai acontecer em relação à comunidade LGBTQ após isso? Não é assim que se quebra barreiras. É assim que você constrói barreiras. E ela tem toda a razão no que ela está falando. Quando você debocha da fé das pessoas, as pessoas não vão olhar aquilo ali e simplesmente sumir do mapa e aceitar forçadamente aquilo que você está tentando imputar em cima delas. Não, elas vão criar resistência. Assim como você chamar as pessoas de homofóbico, de transfóbico, disso, daquilo, você não vai fazer com que a pessoa, para poder eliminar a conversa, você não vai fazer com que aquela pessoa suma. E não adianta também falar que você quer que aquela pessoa seja presa, porque a pessoa tem direito de ter uma opinião divergente. Entendeu? O que ela não pode fazer é discriminar. Discriminar é errado. Discriminar é crime. Discriminar é errado. Certo? Mas ela tem o direito de olhar e falar, cara, eu não concordo com esse tipo de propositura dentro de uma abertura institucional olímpica. Ponto final. Esse é um deboche da minha fé. As pessoas têm esse direito. Certo? É aquilo que eu falei sobre ou a mão única ou a mão dupla. Beleza? Então, novamente, é assim que se constrói barreiras. E essas barreiras só vão aumentar e a polarização na nossa sociedade só vai aumentar se esse tipo de conduta continuar. Essa necessidade forçada de aceitação. Teriam muitas outras oportunidades de fazer uma paródia como essa que seriam muito mais bem aceitas. Muito mais bem aceitas. Mas essa é a minha humilde visão sobre esse caso, sobre essa situação. Seja como for, se você ficou até o final, deixe seu like, comenta, se inscreve, compartilha. Vai fazer muita importância aqui para nós. Seja bem-vindo mais uma vez e até a próxima.